Eu vou botar assim, curtinho, bota inteiro, mas eu vou botar assim, curtinho, aqui pra cima. Você me deve tirar pra cá. Não vou pegar nada, eu vou vir. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, essa casa que é de todos nós. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Pois não, qual o nome da senhora? Dona Tereza, seja muito bem-vinda. Qualquer informação que a senhora queira sobre a nossa casa, estamos à disposição. Mais alguém? Não? E nós agradecemos a todos pelo carinho de compartilhar conosco nesta noite, né? Onde muitos estão aí ainda em feriado, né? Buscando às vezes descansar ou estão viajando. Mas que bom que nós estamos aqui. Se aqui estamos, é porque, né, com certeza temos muito, né, que ouvir e que aprender nessa noite. Vamos buscar as nossas melhores reflexões sobre tudo que iremos ouvir. Vamos acalmar o nosso coração, desligar os nossos celulares para que não tenhamos nenhuma interferência do ambiente lá fora, porque se aqui estamos, vamos aproveitar ao máximo tudo que a espiritualidade preparou para nós desde cedo. É um carinho com a nossa palestrante, respeito ao trabalho do palestrante, que estejamos aqui realmente buscando as melhores reflexões de tudo, né, que iremos ouvir e de tudo que será apresentado para cada um de nós. E agora vamos iniciar então a nossa noite convidando a página está com César. Não está querendo abrir, mas tem aqui no papel. Não, a gente não está abrindo não, mas acompanha então a Sandra, que pode ler a página para a gente, Sandra, por favor. A Sandra fala bem devagar, a gente acompanha, não tem problema não abrir, a gente vai ouvir, né, Sandra? Boa noite a todos. Boa noite. Siga Feliz. Aqui está André Luiz. Não sei qual o livro, não. Vou pesquisar depois. Viva em paz com a sua consciência. Sempre que você se compare com alguém, evite orgulho e desprezo, reconhecendo que em todos os lugares existem criaturas acima ou abaixo de sua posição. Consagre-se ao trabalho que abraçou, realizando com ele o melhor que você possa, no apoio ao bem comum. Trate o seu corpo na condição de primoroso instrumento ao qual se deve a maior atenção no desempenho da própria tarefa. Ainda que se veja sob graves ofensas, não guarde ressentimento, observando que somos todos os espíritos em evolução na Terra, suscetíveis de errar. Cultive sinceramente, com bondade, para que a franqueza agressiva não lhe estrague belos momentos no mundo. Procure companhias que lhe possam doar melhoria de espírito e nobreza de sentimentos. Converse humanizando ou elevando aquilo que se fala. Não exija da vida aquilo que a vida ainda não lhe deu, mas siga em frente no esforço de merecer a realização dos seus ideais. E trabalhando e servindo, sempre você obterá prodígios
no tempo com a bênção de Deus. André Luiz, siga feliz. Então vamos aproveitar este momento, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na nossa casa, buscando refletir, buscando compartilhar sentimentos, desfrutar desse amor que temos por tudo que aqui se realiza. Gratidão, Senhor, e que possamos ver em cada um de nós as suas maravilhas, tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que já alcançamos tudo que já realizamos, e aquelas que ainda não conseguimos realizar, que tenhamos em Ti, Senhor, o caminho a nos conduzir, a força que necessitamos diante de tudo que nos acontece. Sabemos que o Senhor está presente em nós sempre que buscarmos por Ti. Te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa noite, abençoe a nossa palestrante Jaqueline, que vai nos trazer o tema de hoje, a nossa palestra. Abençoe o nosso trabalho do passe, que será realizado mais depois da reunião. Que o Senhor esteja em todos os lares aqui representados, aqueles companheiros que por alguma razão não puderam estar conosco nesta noite, os tarefeiros da nossa casa, que os nossos amores dos dois lados da vida possam sentir as suas bênçãos. Gratidão, Senhor, por tudo. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Cilda está piscando o microfone, melhor trocar logo. Eu não dei boa noite mais uma vez aos nossos companheiros que nos assistem, né, de forma online, mas eu não me canso de dizer que são também os nossos queridos de coração. Sejam muito bem-vindos e aproveite a nossa noite. E agora é a vez da nossa companheira Jaqueline, para quem não conhece, a irmã da nossa querida Fátima, né? Não dá para perceber, né, Jaqueline? Muito obrigada mais uma vez. Melhor trocar, hein? Tá piscando. Desliga o outro. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar tirando daqui, ficar muito formal, né? Até porque eu não vou ficar aqui, né? Troca a pena do outro. Como a Cida falou, eu venho lá da Casa Espírita Seara, Associação Espírita Seara de Jesus. É uma casa de 82 anos, que fica situada em Nilópolis, cidade que eu moro. E a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Um ciclo interrompido, porque antigamente eu era palestrante oficial da quarta-feira de cinza desta Casa Espírita. Interrompemos um pouco, né, César? Mas estamos aqui de volta. Com o tema que foi trabalhado, como vocês observam lá, no primeiro slide, trabalhei na minha casa em 2021. Um tema inspirado pelo plano espiritual, para que pudéssemos direcionar o nosso olhar, né? Para que pudéssemos, através do olhar, nos fixarmos em outras coisas. Um momento que era tão difícil para todos nós e que continua sendo para muitos. Em um mundo de provas e expiações, teremos sempre a necessidade de direcionar o nosso olhar para as melhores coisas. Então vamos lá. O que vocês observam nessa imagem? Uma velhinha? Uma mulher. Uma mulher jovem? Quem conseguiu visualizar as duas coisas? Alguns só conseguem perceber a velha. Nariz, a boca, o lenço, o cabelo, o olho. Outros só conseguem perceber a jovem.
Os olhos, o nariz, o cabelo da jovem, a orelha. Cada um que olha percebe uma coisa. Cada um que entrou nessa casa espírita hoje direcionou o seu olhar para um ponto. Às vezes, para o que estava escrito no painel, às vezes para a janela, às vezes para o ar-condicionado se estava ligado, né? Para olhar e fixar seu olhar para um ponto. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, afirma que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. O que nós estamos carregando? O que nós estamos vendo? A luz ou as trevas? Quando acordamos a cada dia, para onde direcionamos o nosso olhar? Para as dificuldades do dia, para a casa desarrumada, para a lotação lotada, para o padrão difícil que nós vamos enfrentar, para as lutas do dia a dia, ou para as oportunidades que Deus nos dá a cada instante. Desde o momento em que abrimos os nossos olhos na oportunidade divina de se viver mais um dia nesse planeta escola, para onde estamos direcionando o nosso olhar? Vou dar 1 minuto para vocês observarem essa figura, esse slide. 1 minuto. Voltei. O que vocês viram naquele slide? Caridade através de qual foto? Alguém dando um chinelo? Somente a imagem de um assalto. Você viu um assalto? Ela viu os doutores da alegria. Quem mais? A água para o cachorro. Oi? O garotinho amedrontado. É mais? As crianças na chuva. As crianças na chuva. Vamos lá voltar a imagem? Eu tenho uma imagem das crianças compartilhando o mesmo guarda-chuva. Na chuva, ali sentadinhos. Eu tenho uma cena de assalto. Eu tenho uma cena de uma pessoa doando, né, um par de chinelo para um morador de rua. Eu tenho uma criança amedrontada com alguém ameaçando. Eu tenho um irmão acolhendo um morador de rua. Eu tenho aqui uma violência, né, a uma mulher. Eu tenho os doutores da alegria. Tenho a exploração do trabalho infantil e tem alguém dando água para o animal. Muitos começaram a enxergar as fotos pelos atos de violência. Outros começaram pela caridade, pela bondade. O que nos fixou? Aonde fixamos o nosso olhar? Para onde nós direcionamos o nosso olhar? As boas imagens ficaram para segundo plano? Ou nem sequer percebemos? Sabe quando a gente tem um controle remoto na mão e a gente pode ir por um Brasil visto por cima, né? Programa de culinária, filmezinho bem água com açúcar, daquele da gente se rir, né? Sair leve, mas a gente prefere aquele programa que passa a tarde toda passando talvez uma mesma tragédia, mas a tarde toda passando a tragédia.
aqueles programas de briga entre família. E aí nos fixamos o dia inteiro nas más notícias. Quando a gente fixa o nosso olhar só as coisas ruins, a gente começa a entender que o mundo é feito de quê? De coisas ruins. Se a gente só vê tragédia, a gente vai pensar que a nossa vida é uma grande tragédia. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês. Sou fã de Chico Xavier, sou fã de Divaldo, sou fã de tantos amigos espíritas, mas sou fã de carteirinha do Padre Fábio Marcelo, porque suas lições, eu digo, são inspiradas por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai lá e sopra as interpretações na boca do Fábio. Aquele é E aí, você falou Marcelo. não, desculpa, Fábio. E aí, vocês vão ver 2 ou 3 slides que são trechos retirados de um livro muito bom do padre Fábio de Mello. Quando te reduzes ao contexto de uma vida prática, mecânica, que nunca contempla espaço para arejar a mente com novas ideias, ficas naturalmente privado de renovar o sentido da vida. Vamos perdendo a capacidade de ver o que existe pelo caminho. Nossos olhos ficam presos unicamente no destino final. O ir é tão importante quanto o chegar. Às vezes, o desejo nem é de chegar, é só de ir. A trajetória para chegar ao objetivo é a construção deste objetivo. Sabe quando a gente pega o mesmo caminho de sempre para ir para o trabalho? E aí a gente sobe no ônibus ou entra no carro e olha sempre para as mesmas imagens. E a gente pergunta assim, como é o caminho que você... O que você vê no caminho até chegar ao trabalho? Aí você vai dizer tudo o que você sempre viu do mesmo nada. E alguém vai dizer assim, mas você não viu tal loja? Não, eu acho que você está enganado, ela não existe. Ela existe. Mas eu nunca me propus a olhar para o outro lado. Então, quem senta sempre no mesmo banco, quem olha sempre para as mesmas coisas, nunca vai contemplar a amplidão que Deus coloca na nossa vida. Se direcionamos sempre o nosso olhar para além, ou para um único ponto de vista, para um único lugar, perderemos a grande oportunidade de contemplar o infinito. As infinitas oportunidades que Deus coloca à nossa frente. E são muitas e a cada dia. Então, o que o padre Fábio de Mello fala, que mais importante do que a chegada é o caminho, né? É porque é no caminho que estão as lições que precisamos aprender. É no caminho que Deus coloca as nossas oportunidades. A chegada é resultado de tudo o que fizemos pelo caminho. Então, o desejo não é nem de chegar, não é só de chegar, é o de ir. É cada coisa, cada semente que a gente tem plantando e que a gente não vai colher agora, a gente vai colher mais adiante, nessa nossa trajetória. Então, o que nós estamos olhando? Quando você acorda e abre sua janela, o que você olha? Para onde você direciona o olhar? Eu vou contar um segredo. Hoje em dia, se vende muito imagem, né? Com as mídias sociais, nós estamos vulneráveis a uma enxurrada de imagens. E as pessoas se preocupam com o que elas estão vendendo através dessas imagens. E alguém vende peixe podre?
roupa velha? Alguém para bater uma foto? Se vocês fossem bater uma foto aqui no salão, vocês iam nesse cantinho? Não estou avacalhando o centro não, tá? Mas vocês iriam nesse cantinho bater a foto? Por quê? E apareceu a unidade. Porque ia aparecer que a parede não está tão legal, precisa de cuidados. Não é isso? A gente procura o quê? A melhor parede da casa. Mas na vida, nós não estamos procurando aquilo que ela está nos dando de melhor, aquilo que ela tem para nos dar de melhor. Quando nos fixamos na imagem da dor, daquilo que nos magoou, daquilo que nos fez sofrer, estamos fixando em nós, estamos fixando o olhar para aquilo que nos machuca. Estamos nos acorrentando a essa imagem. E deixamos de direcionar o olhar para aquilo que nos faz bem. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu nunca vou esquecer o que você me fez? Para onde ela está direcionando o olhar? Para a dor ou para a felicidade? Ela está optando a direcionar o olhar para a dor. Porque o nosso olhar desaprende a buscar o que é nosso. E o que é nosso? O que herdamos? O que é nosso? Se carregamos, cada um de nós carrega a essência divina, porque vocês sabem que a essência divina habita em nós. O que é nosso é tudo o que há de melhor. No filme do Divaldo, lá no finalzinho do filme do Divaldo, no Mensageiro da Paz, ele diz que é necessário que a gente retire as máscaras daquilo que nós não somos, daquilo que nós não fomos criados para ser. A maldade, a inveja, a dor, são máscaras que utilizamos que precisam ser retiradas, porque ao serem retiradas, o que vai sobrar é a luz que Deus criou em nós. Quando Jesus fala que brilha a vossa luz, é porque Ele sabe que cada um de nós carrega em si a sua luz. Mas estamos nos deixando perder, estamos nos deixando, desaprendendo a buscar o que é nosso, por herança divina. Sim, está lá na Gênesis, capítulo 14. Sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho de sabedoria divina. Esses milagres não são visíveis a toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não em proveito apenas de alguns. Não há milagres no sentido que comumente atribuem a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, e essas leis são perfeitas. O que muitas vezes chamamos de milagre, quem já teve a oportunidade de estudar a Gênesis, sabe que milagre é aquilo apenas que nós ainda desconhecemos a sua origem, seu procedimento. Uma vez conhecido, uma vez que a ciência avança e descobre os efeitos, como acontece, deixa de ser um milagre. Então, mas começa isso, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. A gente vive um momento especialmente triste em matéria de lições tão difíceis que estamos tendo, que o planeta está tendo que passar. Nós temos um terremoto assolando nossos irmãos. Nós temos guerra, nós temos enchentes, temos irmãos soterrados, tantas coisas.
mas nós temos a doutrina espírita. Então, quando a gente se perde no olhar e só vê a tragédia, e quantos em momentos como esse perguntam, por que Deus permite que isto aconteça? E se por algum momento a gente direciona o nosso olhar para essa dúvida, é o momento da gente entrar em contato com o Pai. Porque Deus não permite. Não é Deus que permite, né? Somos nós que, através das nossas condutas, nos levamos a colocar em situações tão delicadas, que precisam de lições tão severas, para que retornemos ao caminho do Pai. Então, se Deus coloca as lições difíceis, Ele nos coloca também o conforto, o consolo e a sabedoria de vencer essas lições. E aí a gente tem que buscar esses milagres que nos fortalecem, que nos enriquecem e que nos faz olhar verdadeiramente o mundo criado pelo Pai. Está lá no livro de Joana de Ângeles, no Ilumina-te. As tuas conquistas espirituais proporcionam-te saúde integral e por isso desfrutas de bem-estar, mesmo quando as ocorrências menos agradáveis surpreendem-te no curso terrestre. Eu sei que isso acontece na minha casa espírita. Eu sei que isso não acontece nas outras casas espíritas, mas eu vou dar um exemplo. Nós temos uma reunião de orientação e tratamento espiritual na nossa casa. E as pessoas doentes do corpo e da alma buscam essa reunião para se libertarem dessas dores espirituais e físicas. Muitas delas adentram a casa, pegam a orientação espiritual e aí vem a orientação do tratamento. Várias indicações nessa orientação. E as pessoas, então tem lá 2, 3 meses de tratamento. E as pessoas vão e sentam, lá assistem uma palestra, recebem o fluido através do passe, bebem água frutificada, mas junto disso vem outras orientações. Ok, elas vão toda semana passe a reunião? Vão. Tomam passe? Tomam. Bebem água? Bebe. Eu digo que essa é a parte mais fácil. Sabe quando a gente está sentindo dor e a gente vai no médico? E o médico passa o medicamento e a gente vai na farmácia e compra o medicamento e toma? Apesar de estar caro, mas essa é a parte mais fácil, né? Mas aí o médico fala, olha minha filha, nada disso, sem exercício e mudar a alimentação, surte efeito. E aí? Mudamos a alimentação? Fazemos o exercício? Aí a gente volta no médico e diz assim, doutor, esse remédio não prestou. Ele não fez efeito. A mesma coisa. Na orientação vem escrito assim, trabalho no bem. Estudo doutrinário e trabalho no bem. Aí a pessoa diz assim, mas como se eu vim aqui buscar ajuda porque eu não estou me sentindo bem, como é que eu posso fazer o bem para o outro? Mas essa é a orientação que Jesus nos dava. E essa é a orientação principal, o lema principal da nossa doutrina, que é fora da caridade na nossa salvação. E aí, essa é a mudança significativa. Porque é a mudança que nós damos de dentro para fora. E aí, a cura, a melhora também acontece, porque ela acontece de dentro para fora. O passe, muito importante, a palestra, muito importante, são paliativos. O que nos cura é quando a gente traz os ensinamentos do Cristo
para dentro de nós e para a nossa prática. Porque depois que a gente internaliza, ele vem para fora através de uma prática. E só aprendemos quando a nossa prática coincide com as lições assimiladas. Então vamos lá. Há quanto tempo não olhamos para dentro de nós? Quando olhamos para nós, o que enxergamos? Quem você enxerga quando você olha no espelho? Quantas coisas ainda jogamos para debaixo do tapete porque não queremos ver? Uma das lições mais difíceis é o autoconhecimento. Porque olhar o defeito do outro, julgar o outro, julgar a vida é muito fácil. Todos nós lidamos e passamos pelo julgamento, pela avaliação, pela crítica, muito facilmente, porque isso é pertinente a nós, a todos nós. Mas encontrar tudo isso em nós nos é muito difícil enxergar. Compreender que nós somos sombra e luz é muito difícil de aceitar. Então nós vamos jogando as dificuldades, aquilo que não queremos ver para debaixo do tapete. Uma hora, aquela poeira vem à tona. E eclode através de doenças, porque nós estamos, todos nós, sobre a lei da evolução. Então, há um momento em que essa lei impulsiona e nos diz: é chegado o momento de encarar aquilo que há tempos estamos vindo adiando. Né? Então, o momento é agora. E o momento é agora para todos nós, porque estamos à porta da regeneração. E como vamos entrar na regeneração? E aí, me desculpe, a gente tem que lembrar que nem todo mundo, às vezes, tem pessoas novas na doutrina, não é? Nós estamos em fase transitória de planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde o bem começa a sobressair do mal. Haverá ainda a existência do mal, mas não como nós o conhecemos ainda, porque já estamos em fase de libertação desse mal. Né? E para chegar lá, levanta a mão quem quer ir para esse planeta de prova de regeneração. Olha que tem alguns aqui que ainda querem ficar no provas e expiações, hein? Porque não levantaram o dedo. Tudo bem, é livre-arbítrio. Né? Pois é, mas vou contar um segredinho para vocês. Sabia que para entrar nesse mundo, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. Senão, talvez a gente receba uma plaquinha vermelha dizendo: meu filho, olha só, não se esforçou, falta um tantinho assim que você não se esforçou. Fica ainda lá no planetinha de provas e expiações. Quando você terminar de se esforçar, esse tantinho que faltou, aí você tem passe livre. Aí você um dia pode retornar aqui para a Terra, mas já em regeneração. Então, se a gente não mudar o nosso olhar, se a gente não direcionar o nosso olhar para dentro, enxergar esse tantinho ou esse tantão que ainda nos falta para poder ser merecedores de estarmos numa condição de planeta de regeneração, a gente vai ficar, não aqui, tá? Porque não vamos ter mais o perfil, porque ainda estamos na condição de provas, ainda precisamos das provas e das expiações. Então, o único caminho para a gente ganhar esse passe livre é a gente começar a olhar para dentro de nós. Porque não é o outro que tem que mudar, somos nós. E somente que esse olhar para dentro, não aquele olhar piedoso que nós não temos com o nosso irmão. Também não aquele olhar de que carregamos todas as culpas, porque não precisamos carregar.
Precisamos apenas entender o que há em nós que precisa ser mudado. E aí, eu tenho uma receitinha básica, que é assim, bem simplesinha, que quando a gente trabalha com grupos de estudo do Evangelho, eu como muito preciso me olhar, né? Na minha casa eu trabalho com estudo de Joana, de Irmãs e o Evangelho. Porque, né? Você sabe que essas coisas é dado para quem muito precisa. Então, é assim, ó. Bateu, doeu, pega que é seu. Vamos repetir? Bateu, doeu, pega que é seu. Tudo que aquele teu irmão te falar e descer de modo atravessado, não fica chateado com ele, não. Pensa por que te incomodou tanto. Se te incomodou tanto, é porque há muito de você daquilo. É porque tem muito de você ainda. A raiva, o rancor, a mágoa. O irmão, nossos irmãos, o outro, é o nosso espelho. Tudo que reflete nele é porque é o que há ainda em nós. Então, tudo que bater e doer em nós, para e pensa, por que me doeu tanto ouvir isto? E aí não fica chateado com o outro, não. Vai para casa e faz igual o Santo Agostinho recomendou, ao deitar e diz assim, poxa, fulano foi, né, falou aquilo me desceu atravessado. Mas por que desceu atravessado? Nós depois podemos até chegar à conclusão que, ok, ele estava certo. Ou simplesmente, eu realmente não concordo com o que ele falou. Mas eu tenho que passar por esse processo de analisar por que doeu. Também do livro Por Onde Foram os Teus Passos, do padre Fábio de Mello, diz assim, quando te reduzes ao contexto de uma vida prática, mecânica, que nunca contemple espaço para arejar a mente com novas ideias, ficas naturalmente privado de renovar o sentido da vida. Se ficamos presos a ideias e preconceitos, né? Se não renovamos o nosso modo de olhar o mundo e de ver a vida, a gente não vai a lugar nenhum. Tem uma frase que eu gosto muito, de um filme muito educativo, não sei se vocês já ouviram falar, do Ursinho Pooh. Filme fantástico. Muito educativo. O Ursinho Pooh, ele fala assim, eu sempre chego onde eu quero ir, me afastando da onde eu estou. Olha só, eu sempre chego onde eu quero ir, me afastando da onde eu estou. Se a gente não se afasta, se a gente não dá os passos seguintes, a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente não se abre para novas ideias, para um novo olhar, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não promove em nós as mudanças necessárias. Triste é ouvir aquele irmão, estou muito velho para mudar. Gente, a gente foi recém-criado. A gente só saiu do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Se a gente vive na eternidade, o que somos nós perante essa eternidade? Espíritos recém-criados, recém-nascidos. Então, nós nunca estamos velhos demais para aprender. Se levamos uma vida mecânica, não vamos sair do ponto que nos encontramos. Então, estamos sempre aptos a aprender. Estamos sempre prontos para mudar o nosso olhar, para direcionar o nosso olhar para outros pontos. A construção, nós temos a lei do progresso, mas também temos a lei da destruição. É uma das leis do Pai. Por quê?
Porque só há mudança como quando desconstruímos aquilo que estava perpetuado, firmado em nós. Como se sai de um preconceito, criando um novo conceito. Então, todo o processo de mudança vai nos tirar da zona de conforto que nos encontramos para nos levar a novas atitudes. Vamos promover medo, insegurança? A princípio, sim. Depois nos acostumaremos com essa nova visão, com esse novo olhar. E assim é tudo na vida. Você vai sair do seu emprego para arranjar um novo emprego e ganhar mais. Você sabe que está indo para um lugar melhor, para um salário melhor. Mas você vai com segurança, eu vou dar conta, eu vou me dar bem com os novos colegas de trabalho. Como será o desafio do novo serviço? E assim é em tudo na nossa vida. A gente precisa sair desse conforto, que nem sempre às vezes é conforto, mas nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos com a invisibilidade, nós nos acostumamos com a dor, nós nos acostumamos com a vitimização, nós nos acostumamos com a violência, nós nos acostumamos com aquilo que não é comum. Mas a gente se acostuma também a se conectar com o Pai, a olhar sua criação, até a despertar em nós o sentimento de gratidão, a enxergar que se estamos à porta de um planeta de regeneração, é porque no mundo há mais bondade do que maldade. E no mundo em transformação, a porta, né, já da regeneração, a coisa não está de mal a pior, não está sem controle, como a gente escuta diariamente, como a gente pensa. Tudo está no controle do Pai, que é justo e soberanamente bom. Se a gente não carrega em si a certeza disso, a gente não carrega mais a certeza nem da existência de Deus. Porque, por mais que sejam difíceis as provas e expiações, justamente nesses momentos de desafio, onde a cruz não é mais pesada do que podemos carregar, a gente tem que acreditar que Deus é justo. E mesmo que eu não entenda, não seja capaz ainda de entender essa justiça, ela está sendo feita. Essa é a certeza que nós temos que carregar. Um ser humano feliz, realizado, é aquele que vive confortável em si mesmo. Um conforto que antecede as aparências, que não tem rosto imaterial, pois nasce da certeza de estar vivendo de acordo com as solicitações do coração. Vocês estão confortáveis consigo mesmo? Conseguem ficar um tempo legal com vocês mesmos? Ou daqui, não suporto ficar sozinho. Tudo que eu faço tem que ser acompanhado. Olha, se nós não conseguimos ser a melhor companhia para nós mesmos, vai ser difícil a gente ser boa companhia para os outros, hein? A gente tem que aprender a rir da gente mesmo, a ficar um tempo, sabe aquele dia que você, tomara que todo mundo vai embora e eu fique sozinho com o meu controle remoto, com o meu livro, com as minhas reflexões, né? Tomara que eu tenha um dia de folga de filho, de marido, de esposa, de quem quer que seja, para você ficar só aquele momentinho com você mesmo, de você estar bem com você mesmo, né? Então, a gente precisa ter esse conforto com nós. Se estar bem com você não significa não enxergar suas sombras, não, tá? Significa que você é capaz de enxergar as suas sombras, mas é capaz também de despertar em você as suas luzes, a sua luz.
Então, procurem ver o quanto confortável cada um de vocês está verdadeiramente com quem você é. Se não está, o que te provoca esse desconforto? E é nele que você tem que focar. A gente dedica um tempo enorme. Não olhe para mim não, porque eu não sou exemplo disso não, tá? A gente dedica um tempo enorme para ficar bem com a gente, com o nosso visual. E enche daqui, enche daqui, enche daqui, muda aqui, e põe o cílio longo, e põe não sei o que, faz plástica aqui. Não estou fazendo, né, campanha contra ter o cuidado com a sua imagem física. Mas dedicamos o mesmo tempo para a nossa questão espiritual, investimos o mesmo nas mudanças em nós que precisamos mudar. Nos preocupamos tanto em agradar os olhos do que somos, do que procuramos essa busca em agradar o nosso físico, a nossa imagem para nós mesmos e para os outros. Pode, Joana está lá, visto em outro livro, Vidas Vazias. Pode parecer difícil, mas vale considerar que tudo aquilo que não é habitual exige maior contribuição da vontade, impondo repetição, para que logres a pacificação interior. Não descuides de cultivar os pensamentos que revigoram, forjados no otimismo e na alegria de viver. Assim fazendo, criarás uma aura de defesa vibratória em relação às deletérias e agressivas do grupo social na qual te encontras. Habitua-te a um programa mental de ideias edificantes e serás sustentado pelos espíritos nobres, interessados na edificação de um mundo melhor. Nós somos aquilo que nós queremos ser, verdadeiramente. Né? Quem eu quero ser? É um trabalho, é um exercício diário. A gente não é tentando fazer uma coisa uma vez que a gente vai conseguir. Eu digo que eu estou, a cada ano, a cada período, a gente vai inserindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, nas nossas propostas de mudança. Porque não conseguimos mudar quem somos totalmente de uma hora para outra. Eu digo que eu estou alguns anos, não vou dizer mais quanto, porque, Jaqueline, eu já ouvi isso há tantos anos atrás. Então, não é só esse tempo que você está nessa tarefa, não. É porque eu já perdi a conta. Mas eu estou há alguns anos no trabalho de eliminar a maledicência em mim. Não consegui ainda, tá? Bom, já tem alguns anos, talvez tenha diminuído. Mas continuo falando, às vezes, dos outros. Continuo. Né? Agora tem uns 2 ou 3 anos que eu estou no trabalho. Aí eu vou somando. Maledicência, né? Vamos tentar eliminar. E de ser uma pessoa mais leve. Uma pessoa que no livro diz que anda de bicicleta do que andar de caminhão, onde a gente carrega, entulha o caminhão, a caçamba de coisas inúteis e saímos sentindo o peso da vida. Ser mais leve significa não enxergar, não é deixar de enxergar os problemas, mas é não deixar que os problemas sejam maiores do que realmente são. E aí é um hábito, Joana vem aí nos alertar, que as mudanças são hábitos adquiridos. Aquilo que a gente se propõe a mudar, a diferença que nos propomos a fazer, ela precisa ser absorvida por nós. E aí são hábitos. Todo dia a gente se propõe aquilo. Né? Tá vendo essa pulseirinha aqui? É um hábito que eu estou tentando adquirir. Essa pulseirinha é cola do TikTok. Né? Toda vez que eu julgo, eu mudo de braço. Toda vez que eu critico, eu mudo de braço. Toda vez que eu avalio,
ali, né? Eu mudo de braço. Vou mudar o outro? Não. Vou perceber o quanto eu estou sendo chata, o quanto eu estou vendo só as coisas negativas e o quanto eu estou me permitindo criticar, julgar, avaliar o outro. Então, toda vez que eu tomo consciência de cada ação dessa que eu fiz, eu ponho um alerta no meu cérebro, né? Eu envio um alerta para o meu cérebro. Quem sou eu para julgar, criticar? E eu vou mudando. Vou passar a vida mudando essa pulseirinha de braço. Mas talvez a minha meta é começar a trocar cada vez menos de braço. Né? E assim a gente vai levando propostas de aprendizado, propostas de mudança, estabelecida pelo outro? Não. O outro precisa saber? Não. Eu preciso saber o que eu preciso mudar, para onde eu preciso direcionar o olhar. Não é o outro que vai me dizer, olha para lá, olha naquele sentido, olha naquela direção. Somos nós. Também de Joana, em outro livro, Ilumina-te. Por mais difícil que pareça, não existe na Terra pessoa alguma em regime de exceção, desfrutando privilégios. Tudo obedece à planificação divina que se manifesta na lei do amor. Desse modo, compreende o teu dever de amar e servir, passando adiante. Crê e prossegue, confie e espera. A chuva da misericórdia divina cairá sobre ti, após o incêndio que te devora momentaneamente. Tudo experimenta transformações e mudanças sob a ação de contingências variadas. A gente tem pessoas que a gente olha e diz assim, mas aquela pessoa, gente, aquela pessoa não tem prova nenhuma, aquela pessoa nasceu virada para a lua. Ninguém que está no mundo de provas e expiações, nem os missionários, que escolhem provas dificílimas para poder aliviar de vez logo as fraquezas que ainda carregam. Ninguém está aqui que não carregue a sua própria cruz. Por mais que a gente olhe assim, mas a vida do outro não é tão difícil quanto a minha, é sim. Porque às vezes temos o mesmo tipo de prova, mas a capacidade de suportar minha e dele é diferente. Então, para mim, aquilo é uma prova, para ele é uma expiação. Então, ninguém está aqui de férias. Todos nós passamos por nossas dificuldades. Todos. Não existe ninguém nesse planeta que não passe pelas suas dores, pelos seus sofrimentos. E aí, tem aquela frase que diz assim, aquele pensamento diz assim, todos nós carregamos a nossa cruz, mas a cruz não é pesada, porque nos preparamos ao encarnar, a gente prepara o nosso plano reencarnatório, nos prepara para a prova. Qual é o aluno que vai para a escola fazer prova que o professor não mandou se preparar antes, não mandou estudar, e nós estudamos. Mas por que a cruz fica tão pesada? Porque eu vou olhando e vou pegando um negocinho daqui, outro dali e vou jogando para cima da cruz. São os excessos que a gente põe que deixa a cruz pesada. Para esses excessos, nós não nos preparamos. E aí, botamos tanto excesso que ela fica tão carregada que às vezes não suportamos o peso. Se carregarmos somente aquilo o qual nos compete carregar, a cruz não vai ser tão difícil de ser carregada, porque nos preparamos para isso. Então, observe no seu dia a dia quais são os pesos extras que nós estamos colocando em nossa bagagem. Sabe quando a gente vai passar o carnaval 4 dias e levamos 2 malas de 23 quilos, de 32 quilos, e usamos nem a metade de uma?
Pois é, mas carregamos o peso das duas. É isso que nós fazemos com a nossa cruz, né? São os excessos. Quais são os excessos que nós estamos carregando? Diante das mudanças que podemos promover em nossa vida, o que o nosso olhar escolhe olhar? O que estamos escolhendo olhar? Para onde podemos direcionar nosso olhar? Depois da tempestade vem, e depois vem a outra tempestade, e vem a outra bonança. E no meio disso tudo, necessário para a nossa evolução, se a gente só olhar as trevas, a gente vai pensar que nós verdadeiramente vivemos no mundo de trevas. Mas se a gente se permitir olhar Deus em cada canto, em cada coisa, em cada pessoa, a gente vai viver no mundo de luz. Então, que opção você faz? Para onde você direciona o seu olhar? Jesus aparece a cada instante em nossas vidas, mas não nos permitimos enxergar Jesus a todos os instantes. As oportunidades nos são postas a cada momento, mas nem sempre paramos para olhar essas oportunidades. Depende de cada um de nós, depende do olhar, candeia de nossa alma. Então, que cada um de vocês, assim como eu, assim como a Fátima, César, Chico, Celso, a todos, que possamos direcionar nosso olhar para a essência divina que habita em nós, que possamos direcionar o nosso olhar para a criação tão linda de tudo que Deus criou, para tudo que Deus criou, e entender que aquilo que não foi criado por Deus, as imperfeições são criações do homem. E se aquilo que a gente faz, a gente também pode desfazer. É a lei de causa e efeito, de ação e reação, e da reparação. Então, que possamos estar com o olhar atento para o cartãozinho que a gente quer receber mais adiante, um cartão branco, e entender que só vamos verdadeiramente receber esse cartãozinho quando direcionarmos o nosso olhar para aquilo que Deus nos oportunizou de olhar. Então, que tenhamos bons olhos de ver e ouvidos para ouvir. Uma boa noite a todos nós. Nós agradecemos, a companheira Jaqueline pelas reflexões que com certeza coube muito bem para todos nós que aqui estamos. Se nós estamos aqui é porque nós é que tínhamos que ouvir esta palestra. Então ficou aí muito bem dito por ela. Busquemos direcionar o nosso olhar para aquilo que ainda nos falta ou para tudo ainda que vivenciamos. Muito obrigada, querida, pelo carinho de sempre. Esperamos que você não espere a próxima quarta-feira de cinza para retornar, mas que retorne sempre, viu? Você é uma querida, sabe disso. Muito obrigada, viu? Nós temos alguns recadinhos, vou ser bem breve. Nós temos na nossa cantina deliciosos salgadinhos que a nossa companheira carinhosamente faz para nós toda semana, mas que hoje ainda temos alguns lá sobrando. Sobrando não, que ainda restam na nossa cantina. Tem sanduíche natural, quiche de alho poró, empada de camarão e pastel de forno. E quem sabe, a gente não faz um carinho levando para os nossos amores em casa, uma delícia dessa, e contribuindo também com a nossa casa. Na nossa próxima sexta-feira, como habitualmente, temos toda sexta-feira às 19 horas a nossa palestra, que é feita para os companheiros da nossa casa. Na próxima quarta-feira vai ser a nossa companheira Daniele e a Renata, Dani?
sexta-feira, dia 24, sexta-feira. É do livro Desperte Seja Feliz, de Joana de Ângeles, com o tema Autorrealização. Na próxima quarta-feira, dia 1º já de março, nós teremos em nossa casa os companheiros Lenilson e Bianca Contarini. O tema é livre, mas sintam-se todos convidados. Agora nós vamos para o passe, esse momento nosso, único. O dirigente do trabalho é o nosso companheiro Lenivaldo. Os passistas são Helena, Lúcia, Montserrat, Leusa Rocha, Sandra e o próprio Lenivaldo. Agradecemos aos nossos companheiros que nos assistiram, de forma online. Esperamos por vocês na próxima quarta-feira. Sintam-se abraçados por todos nós da nossa casa. Muito obrigada e boa noite.